A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite, um bom dia para vocês. Estamos começando mais um Lei, um Lave entre Irmãos. Hoje aí numa semana abençoada. Hoje estamos com um convidado especial. Toda semana eu digo, toda semana é um convidado especial. Mas hoje estamos aí conosco o nosso amigo e pastor Márcio Taira, um amigão da nossa família, um amigão da nossa igreja. Também hoje conosco o que não pode faltar é nosso irmão Cleverson, presbítero Cleverson Okada. Olá, Hoje ele gente. está de folga. Hoje ele está de folga, né? Hoje ele está trabalhando de Tô. manhã. Então ele pôde estar aí conosco. Como sempre, nosso irmão Yukio está na correria dele do casamento, está ansioso para casar, mas está casando agora em outubro. Então ele não pode estar aqui com a gente, mas estamos aí mais uma semana para estar fazendo essa live abençoada com um teólogo, pastor Márcio, né, pastor Márcio? Teólogo, né, assim? Ainda não chega lá, hein? Chega. Pastor Márcio, quando ele teve um tempo que ele congregou com a gente, depois disso também nós tivemos algumas oportunidades para estar conversando, né? E ele tem bastante conhecimento e é uma pessoa assim que bate muito com a minha forma de pensar. Gosto muito de estar conversando e aprendendo com ele. Então é uma honra, pastor, ter o senhor aqui com a gente. Que Deus te dê graça aí para o senhor estar nos ensinando mais um pouco. Amém? Amém, o prazer é nosso. Muito aí, obrigado. Gente, vamos curtindo aí, tá, gente? Pessoal que for entrar, entrando. Curte, compartilha. Quanto mais curtida e compartilhação tiver, o Facebook entende que compartilhamento tem, o Facebook entende que essa live é legal, é relevante, e ele abre para mais pessoas estar compartilhando. Então, se você puder estar compartilhando, compartilhe, vai estar nos ajudando, vai estar ajudando as pessoas que estão assistindo com uma palavra abençoada. Eu vou também entrar aqui na minha página para compartilhar. Quem estiver assistindo, compartilha. Entra. Eu compartilho lá. Para quem não conhece o pastor Márcio, ele vai estar se apresentando. Pastor Márcio, para quem não conhece o senhor, se apresenta, fazendo um favor, pastor. Amém. A paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos aí que estão na administração, que Amém. tem nos feito esse convite. Eu não tenho assim muito costume de estar participando de lives assim. Uhum. Não por nada, porque não tem, né? Talvez não tem, né? É. Mas para a gente assim é uma honra poder estar participando. Nós sabemos que está indo para as redes sociais e pessoas vão ser edificadas, né? E aqui também nós acabamos cumprindo o nosso dever, o nosso trabalho de continuar propagando a palavra de Deus, né? Servindo de bênção para as pessoas e também ser edificado pelos irmãos que também estarão interagindo conosco, né? Eu conheço os irmãos já há um bom tempo, né? Já congregamos juntos. Hoje eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus Campo de Moca, na presidência do pastor Eduardo Tanado. E tenho como nosso pastor... né, pastor? Em Toyohashi. Aí de quem? Toyohashi. Isso, na companhia do nosso pastor local aqui, o Laércio Xavier. E louvamos a Deus pelas oportunidades que nós recebemos e estamos recebendo para poder juntos aqui estar fazendo a obra de Deus, atendendo a comunidade brasileira aqui no Japão. Quantos anos de cristão, senhor, pastor? Eu me batizei em 97, então temos aí mais ou menos uns 24. Por aí, uns 24. É tempinho, hein? É um tempinho. É um tempinho já, hein? Já é metade da vida, né? Glórias a Deus. No meio dessa caminhada, dirigiu a igreja? No meio dessa caminhada, nós tivemos algumas experiências com Deus e estamos tendo até hoje, estamos aprendendo até hoje, né? Uhum. E na história da nossa vida, no dia a dia, Deus tem, assim,
nos colocado em várias escolas, né? Deus tem colocado a gente em muitos estágios para a gente cada vez mais, cada dia mais estar se preparando para aquilo que Ele tem para a nossa vida, né? Então, nós estamos aí já há um tempo na caminhada, já dirigimos igreja no Brasil, aqui no Japão, e nós estamos aí, como se diz, disposto para poder estar somando para o reino de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A missionária Kátia não vai participar com a gente hoje? Ela tá lá um pouco ocupada. Fala com ela que ela é bem-vinda, tá? Tá bom. A paz do Senhor a todos que estão entrando. Desculpa, Pastor. Não, acredito que eles estão aí. Amém. Aí acompanhando. Amém. Seja bem-vindo todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastora Rosélia. Está sempre toda semana aí conosco, muito obrigado. Minha cunhada Beatriz Ocada, paz do Senhor Jesus. Vai compartilhando, vai dando like. Vamos estar aí já fazendo uma oração para estar começando a nossa live. Vamos estar começando aí na presença do Senhor, pedindo as bênçãos dele, para que esse momento seja um momento de edificação. Depois que terminamos a oração, vamos estar lendo o texto base de hoje, que tomamos como base para esse assunto, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Hoje vamos estar falando sobre... Como que é o nome do tema? Princípios e valores cristãos. Princípios e valores cristãos. E o pastor Fábio, o pastor Márcio, eu acho que ele é uma ótima pessoa para estar falando um pouco desse tema. De toda a minha caminhada, eu nunca vi algum escândalo da parte dele ou algo da parte dele a qual seja mal para a imagem dele, para a reputação dele de pastor, de cristão. Então, acredito que é uma pessoa que tem moral para estar falando nesse assunto. Pastor Márcio, o senhor pode nos dar a honra de o senhor estar orando, por favor? Sim, claro. Amém. Oremos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus e em Pai, nome de muito Cristo obrigado, Jesus, Pai. na sua presença, uma vez mais estamos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, de poder estarmos aqui falando da sua palavra, estar, Senhor, nesse momento com os nossos irmãos e com muitas outras pessoas que estão também assistindo, acompanhando, Senhor. Nós temos certeza que o Senhor há de edificar as vidas, Senhor, meu Deus, nesta noite aqui para nós no Japão e no começo de uma manhã aí no nosso Brasil. Senhor, fale conosco, ó Deus eterno, nos dê direção, que o Senhor possa nos dar, Senhor, meu Deus, capacidade, que o Senhor possa nos dar, Senhor, condições, porque sabemos que de nós mesmos não temos, Senhor, meu Deus, tais condições. Nossas condições são humanas, são errantes, são, Senhor, meu Deus, egocêntricas, mas a Tua palavra, na direção do Teu Espírito Santo, há, Senhor, de produzir frutos, há de produzir, Senhor, muitas coisas boas para a nossa edificação. Desde já nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos estar lendo o nosso texto? Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Eu leio, Clevison? Por favor. Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Amém. Até aqui o versículo 15 também é bem interessante. Se você puder estar lendo depois, você lê o versículo 15. Pastor, eu queria começar falando. Sim. Não sei se tem muito a ver com o tema, mas eu estava vendo aquele vereador, aquele garoto vereador. Nicolas. O Nicolas. Ferreira. E ele deu um dado que 70% de 100%, 70% dos cristãos que entram na universidade, ele se desvia. 70%. De 10, 7 se desvia dos caminhos quando entra numa universidade. Aí eu fico pensando, o que acontece com a pessoa
para ela poder ela entra numa universidade, ela desvia. A pessoa vem aprendendo desde criança o caminho do Senhor. Aí faz 18 anos, entra numa universidade, aí a pessoa se desvia. E isso não é só na universidade. Nós vemos jovens que desde criança, não só jovem, mas muita pessoa, adulto também, que desde aprende a palavra, está 10, 15, 20 anos dentro da igreja, chega de um dia para o outro assim, num estalar de dedo, a pessoa larga a fé, ou parece que esqueceu aquilo que aprendeu, ou a teologia dela muda. Aí eu fico assim, eu olho assim, eu fico pensando, eu falo, o que acontece com a pessoa para a pessoa mudar de pensamento dessa forma? Eu simplesmente eu não consigo entender. Eu, pastor, eu tive algumas, né, oportunidades para conversar com as pessoas de outra denominações, pessoas do Testemunho de Jeová, e eu paro e ouço. O cara tá falando, eu ouço. Só que eu chego em casa, eu sento e analiso para ver o que ele está falando. Eu não simplesmente dou crédito para aquilo que ele está falando, porque a narratória, ela é muito bonita. Só que o conteúdo que é o perigoso, né? Aí eu fico pensando, será que essas pessoas não aprendeu que é para reter o que é bem, o que é bom e aquilo que não é descartar? Eu falo, poxa, o que acontece com essas pessoas que de um dia tá aprendendo na casa do Senhor, chega de um dia para o outro, esquece daquilo que aprendeu a vida inteira? O que passa, pastor? Será que o senhor será que o senhor tem uma resposta para isso? Ou alguma coisa bíblica para poder responder? Então, esse versículo aqui, explicando, né? Sim. Esse versículo aqui de 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, a primeira parte do versículo, quando ele tá numa instrução, ele tá divertindo, ele tá alertando Timóteo pelaquilo que viria contra a igreja. Porque até então já teve perseguições, até então já teve muita morte, tantas coisas, e o adversário não parou por aí. Né? Não parou por aí. Então, Sim. O que acontece? Ele está divertindo porque Timóteo, ele vai ser, agora, daqui para frente, ele vai ser uma das pessoas muito importante no ministério de Paulo, que vai dar continuidade, que vai enfrentar muitas coisas difíceis, muitas coisas perigosas. Ele vai ser um dos pastores da igreja de Éfeso, e muitas coisas estão o esperando, muitas experiências também. Então, o apóstolo ele faz uma análise da vida, do potencial de Timóteo, e profere essas seguintes palavras: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Se a gente ler um pouquinho antes, ele diz aqui assim, ó: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que ele está falando? Ele diz, como eu me dispus a seguir a Cristo em espírito e em verdade, eu tive essa experiência, e todos aqueles que têm a mesma intenção que eu tive, que eu tenho, vão sofrer muitas coisas, às vezes não iguais, às vezes iguais, às vezes um pouquinho mais do que ele sofreu. E aí ele continua aqui dizendo, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, o que ele estava dizendo? Olha, tá vindo muita modinha, muita onda, muita coisa aí, entendeu?
é uma artimanha maligna para tentar atrapalhar a obra de Deus, para tentar perturbar aqueles que querem um compromisso com Deus. E o que acontece? Mas tu permanece naquilo que aprendeste e fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Isso aí ele vinha então já como se fosse ele vinha já previndo já essas modinhas aí, essas coisas mundanas e atuais desde a antiguidade, né? Exatamente. Então, aí o que acontece? Então, a tradução é mais ou menos assim, ó, você se prepara. Sim. Você não sai do que você aprendeu. Uhum. Você aprendeu coisas tremendas com a sua avó e com a sua mãe. Sim. Porque isso está dentro da tradição judaica. Uhum. O que está dentro da tradição? É que eles, principalmente os homens, os meninos, vão aprender, vão aprender com os mais idôneos nas sinagogas, vão se formar, mas o papel do pai e a mãe em casa não conjuga com os ensinadores, com os professores. Então, o que acontece lá? Lá eles aprendem os algarismos, eles aprendem a escrever, eles vão para a educação, só que em casa, na tradição, os pais tinham a incumbência de falar a respeito da família, da história da família, a tradição da família, a história dos seus antepassados, entendeu? Então, era toda uma preparação, era toda uma instrução para a criança. Sim. Então, o que acontece? E Paulo, ele, logicamente, ele aponta para isso. Ele diz assim, olha, no que você aprendeu, você permanece naquilo. Por quê? Porque a base do hebreu, do judeu, era o quê? Era os princípios de Deus. A base sempre foi essa. Uhum. Não tinha outra coisa. Era as escrituras, era o que ensinava a lei de Deus, era o que ensinava as instruções de Deus. Então, a instrução era, não saia disso. Sim. E a instrução que nós recebemos antes do batismo, né, que poucos receberam, os que receberam foram felizardos, que receberam o famoso discipulado, o antes e o depois. Qual que é a instrução? Permanece naquilo. O pai e a mãe, quando ensina em casa, quando fala das coisas de Deus, permanece naquilo. E aí Timóteo olha para Paulo olha para a formação de Timóteo e fala, olha, tá vindo isso, tá para acontecer essas coisas, perigos vão vir, mas você permanece. E aí o problema é quem permanece? Porque se a gente for ver, né, pastor? Eu fico pensando, estava pensando aqui agora o senhor falando, se Paulo não estava advertendo ou dando essa instrução a Timóteo, porque ele veio vendo pela história do judeu, dos hebreus, até então, que sempre eles saíam do caminho do Senhor. Desde o Egito, né? Desde o Egito, eles saíam do caminho do Senhor. Moisés subiu no monte, ficou lá 40 dias. Quando ele desceu, ele estava adorando outro Deus. Adorando outro Deus. Parece que tudo aquilo que eles veio vendo no deserto, parece que esqueceu da Shekinah, da sombra, da nuvem, da coluna de noite, do maná todo dia. Parece que eles esqueceram. Em 40 dias que Moisés estava no Monte Sinai, eu fico pensando, será se Paulo ele não falou isso também baseado naquilo que aconteceu também? Com certeza. Né? Com certeza. Olha, se nós prestarmos atenção, olha para o tema. Princípios, valores cristãos. Então, olha a base. Princípio. Sim. O que é princípio? Princípio é começo. Sim. É a base. Sim. Princípio é aquilo que vem primeiro. Sim. A matéria-prima. É como se diz. A estrutura, o alicerce. É o alicerce. Sim. Então, o princípio. O que é o princípio?
O princípio foi aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra, através da história, a nossa regra de vida, a nossa regra de fé, o princípio. Então, se nós observarmos que tudo se desequilibra quando saímos do princípio. Aí você olha para a história. A maior revelação que existe de Deus, quem ele é, quem é a sua pessoa, é a sua palavra. A maior revelação. Se alguém quiser conhecer Deus, não adianta querer voar em filosofias, em coisas místicas, não adianta querer fazer um mundo para você e tentar, sabe, explicar uma coisa que não existe. A palavra de Deus é o limite de tudo. A palavra de Deus é o que revela a Deus. E ela é o limite. Há um pastor, ele é professor, um dos professores da EBD, que leciona também nas lives, nas redes sociais, por nome de Agnaldo Betti. Ele é um ótimo, excelente, é um dos excelentes professores assim que eu admiro, que eu gosto muito de pegar assim instruções com ele, com os estudos dele. E ele tem um dizer que assim, nós não devemos ter ouvidos para aquilo que a palavra não nos diz. Entendi. Então, quem quiser conhecer a Deus precisa se interessar pela sua palavra. Não tem como conhecer a Deus, querer buscar arrebatamento, querer buscar sonho, querer plantar bananeira. Tem que observar a sua palavra. Aí nós, observando a sua palavra, nós vamos trazer um exemplo. Um exemplo quando Davi, ele antes de ser empossado no trono, o que ele mentaliza? Ele fala, bom, eu não vou assumir o trono do reinado de Israel sem a presença de Deus. E já fazia tempos, anos que a arca de Deus foi tomada de Israel, estava fora de Israel, então ele pensa, ele se lembra do ensinamento, ele se lembra da tradição, ele se lembra que a arca de Deus representava a presença de Deus, então, no seu coração, não vou tomar posse do trono sem a presença de Deus. Esse é um princípio, né, pastor? Princípio. Pastor, A presença de Deus, né? Exatamente. Sim, Clé. Eu tava meditando esse texto aí hoje. Sobre. Tá eu estava criando uma mensagem sobre características de líderes. E a primeira coisa que me veio em mente é o líder. A primeira coisa, quando ele assume, ele tem que buscar a presença de Deus. Ele tem que atrair a presença de Deus ali. E aí eu ia dar exemplo como o exemplo de Davi, né? A primeira coisa, ele foi atrás da arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Aí eles foram descobrir que essa arca estava lá na casa de Obed-Edom. Enquanto a arca estava lá, ele estava sendo abençoado. Nem queria largar. Oxe. Nossa, mas a trajetória... Incrível, pastor. O interessante é que antes dela chegar na casa de Obed-Edom, a Bíblia nos diz que quando, nos 7 meses que ela ficou na casa, ficou no meio dos filisteus, nos 7 meses, ela trouxe problema para 5 cidades que faziam parte da Filistia. Né? E quando ela deu problema, por quê? Porque ela estava num lugar impróprio, porque a presença de Deus ela não fica em qualquer lugar. Então, o que eles fazem? Eles pegam ofertas, colocam em cima de um carro e manda ela embora para Bet-Semes. Quando chega em Bet-Semes, ela
eles têm problemas lá também, pragas de rato, tumores em todo mundo lá, e o negócio é mandar embora esse negócio que isso aqui tá dando problema. Sim. E aí, quando ela chega na casa de Abinadab, que esse Abinadab era um levita que morava ali naquela região, e aí a arca fica 20 anos na casa de Abinadab. Esse Abinadab não é o irmão de Davi, não é o filho de Saul que morreu lá em Giboa, na guerra contra os filisteus. Sim. E também, como se diz, foi um levita, foi uma pessoa que acolheu a arca, mas os 20 anos que a arca ficou na casa dele não aconteceu nada. Sim. Nem de bom, nem de ruim. Sim. Mas, depois dado esses 20 anos, né, o que ele faz? Quando a arca chega na casa dele, ele nomeia o seu primeiro filho, Eleazar, para cuidar da arca, e ele tinha os seus 2 filhos, Aió e Uzá. E a Bíblia fala que antes de Davi tomar posse do trono, Davi manda ir lá buscar a arca, na casa de Abinadab. Quando eles vêm trazendo a arca, eu acredito que seus filhos estavam tão acostumados de ver a arca todo dia, que quando a Bíblia diz que os bois tropeçam e a arca vai cair, Uzá vai aparar a arca, a intenção foi boa. Sim. A intenção foi boa, mas estava fora dos princípios. Não podia, era ele, né? Essa arca foi construída no tempo do ministério mosaico. Sim. Os princípios foram instituídos por Deus lá, e depois de muito tempo esses princípios continuaram. Só o povo que não deu conta disso. Os princípios de Deus, ele permanece até hoje nas nossas vidas e as pessoas não dão conta disso. Sim. Deus não muda, Deus não mudou, ele continua o mesmo. Pastor, deixa eu... E aí, a essa resposta vai respondendo o que você foi me perguntando. A presença de Deus, entendeu? O valor das coisas de Deus. Quando Uzá morre tentando amparar a arca, Davi teme. Sim. Ele fala, opa, alguma coisa está errada, faz assim, deixa esse negócio aí. A estrada que ia para Jerusalém, que onde morava na beira dessa estrada morava Obed-edom, deixa aí na casa desse homem aí. Fiquei sabendo que ele é um levita, deixa na casa dele aí e depois a gente vê o que a gente faz. Depois vem buscar. E nos 3 meses aconteceu muita coisa. E com 20 anos na casa de Abinadab não aconteceu nada. Sim. Qual casa será que tinha respeito, valores? E qual casa que não tinha? Qual será? Será que alguém é melhor que alguém? Será que alguém é mais especial que alguém? Não. Ele entendia o valor da presença de Deus na vida dele, né? É o tratamento, né? Exatamente. Pastor, antes de tudo, deixa eu dar um bem-vindo a todos que estão entrando agora. Tem um amigo nosso aqui. Coloca aí no Marcelo, Cleber. Essa é a nossa mãe, Ednocado Marcelo. Conhece esse Marcelo, esse abençoado? Presbítero Marcelo, da igreja de vocês. O Marcelo abençoado. Vaso de honra. Vaso de honra, Vaso de honra. Ele está assistindo. Estou assistindo aqui, um grande abraço. Kazuyoshi Imamura. Não. Diácono Kazu da nossa igreja. Da sua igreja? Tá confundindo aqui. Minha tia Célia, seja bem-vinda a todos. Vocês que estão entrando. Todos vocês que estão entrando, se vocês conhecem algum princípio bíblico que você acredita que ele ainda atua nas vidas, que tem mudado as suas vidas, vocês puderem estar colocando aí no comentário, coloca aí no comentário. O pastor Massal Takayama, Pai do Senhor, pastor Massal. Pastor Massal. Conhece o pastor Massal? Rapaz, conheci esses dias aí, o homem é bom no cavaco. Quem não conhece, né? Quem não conhece o pastor Massal? O cavaco eu estou ensinando, ele está aprendendo. Menino novo aprende rápido. Mas, pastor, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Eu comprei um curso para mexer no mercado financeiro, pastor. Aí, o cara no curso, o cara ensina. Você tem que, no máximo, que você pode se aventurar com seu capital,
é 20%, 10%. 80% tu coloca em uma ação ou em algo assim mais sólido, e nos 20% tu se aventura um pouco, e desses 20%, você pode pegar metade e ficar brincando com aquilo de vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar. Aí, o irmão Gutierrez, os pessoal fala que esse é um princípio básico. Esse é o básico, você tem que fazer dessa forma. Eles ensinam, né? Aí o irmão Gutierrez, aí olha assim uma ação subindo, vende tudo e compra outra. Aí quando ele vai olhar, essa aí que estava subindo, ela parou de subir. Aí o que eu tava, começou a subir. Aí eu saio e vou na outra, aí a outra para de subir. Aí fica nessa daí de compra, vende, compra, vende. Aí você só paga a taxa e você vai perdendo dinheiro. Outro princípio que eles ensinam. Quando cai, não vende, espera. Aí 2 dias atrás, minhas ações despencaram. Aí eu fui ver hoje quanto que eu perdi, aí nessa daí eu vendi, para não despencar mais. Só que daí quando ela caiu só mais um pouquinho, parou. Aí depois de 2 dias hoje, ela tinha caído os 25%, recuperou 15%. Só que dessa que eu vendi, eu não recuperei esses 15% que eu perdi. Eu perdi uns 20% do meu capital, uns 20, 25% do capital. E isso é um princípio. É o básico que você tem que fazer para você poder multiplicar seu dinheiro ou você trabalhar no mercado. Aí, pastor, o que eu quero dizer com isso? Eu entendo que as leis do Senhor, os princípios bíblicos, ele também é dessa forma. Muitas das vezes a gente quer tentar manipular, mas não tem jeito. Às vezes a gente olha assim e pensa que não está dando resultado, mas quando a gente olha em longo prazo, não tem jeito, não tem como você mudar, não tem como fazer de outra forma. Um deles que eu digo é o Salmos 1:1. Bem-aventurados aqueles que não andam no caminho dos ímpios, não se detêm nos caminhos do pecador e não se assentam na roda dos escarnecedores. Eu acredito que esse é um princípio, pastor, que a gente não pode mudar. Porque você vai perder na sua vida. Quanto mais você se afasta desses princípios, você vai perder na sua vida. O senhor entende dessa forma também, pastor? Às vezes a gente tenta manipular, às vezes a gente acha que não é dessa forma, mas não tem jeito. É dessa forma e pronto, e acabou. Ou você aceita, ou você quebra a cara, como eu quebrei com as minhas ações. É aquilo, né? Aí entra no valor. Uhum. Depende como você valoriza isso. Uhum. Sabe, irmão, se nós observarmos como é diferente tipo de visões, pessoas que, para elas, o que tem mais valor, o que tem menos valor, tem pessoas que valorizam coisas supérfluas, tem pessoas que valorizam somente coisas grandes, só coisas grandes é o que tem valor. Então, depende do que é valorizado. Quando Paulo ele diz aqui, olha, permanece naquilo que aprendeste, o que ele está falando? Você precisa valorizar o que você aprendeu e de quem você aprendeu. Independente da situação, né? Esse dinheiro que você está aplicando, ele tem que ter um valor para você, porque se ele não tiver um valor para você, você vai fazer o que você fez. Entendi. Agora, quando ele tem um valor para você, opa, esse dinheiro aqui foi suado. Você entendeu? Esse ministro, por exemplo, o Senhor me chama para o ministério, me chama para uma obra. Eu não posso negociar meu ministério, irmão. Não interessa se de repente eu estou precisando de algum recurso e eu preciso aqui dar um jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro, porque existe um princípio em cima do meu ministério. Você entendeu? Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos batalhando, certo? E nós estamos aqui num trabalho, nós estamos num trabalho aqui dessa live aqui, nós estamos querendo aqui manter um canal, nós estamos querendo aqui aprimorar, e aí chega alguém para mim e fala, então, dá para nós fazer aqui um bem bolado,
alguma coisa que dá para a gente se envolver em algo secular, alguma coisa que possa sair talvez um pouquinho na questão da minha fé, na questão dos meus valores cristãos. Opa! Não, se não tem recurso, a gente vai ficar sem recurso. Se a gente não tem dinheiro, nós vamos ficar sem dinheiro. Sim. Se não tem condição de pagar o aluguel, nós vamos fechar as portas e Deus vai se responsabilizar. Eu não vou vender meus valores, eu não vou negociar ministério, negociar pecado, liberação. Não podemos fazer isso. É isso que tem atrapalhado a obra do evangelho. Por quê? Porque tem muitas coisas que é para ser valorizado e não está sendo valorizado. Porque você acha que tem muita gente hoje, tem títulos, tem cargo, mas não tem chamada. Por quê? Por quê? Porque de repente alguma coisa o chamou a atenção para que alguém viesse nomear, separasse a pessoa, ou porque a pessoa tem uma boa vida financeira, ou porque a pessoa tem alguma coisa que lhe interessa, então vamos segurar essa pessoa aí. Aí sabe o que acontece? Irmão, para exercer o ministério, a pessoa tem que ter o chamado, senão ela morre. Senão ela cai na depressão. Por quê? Porque ela não tem chamado, não está preparada, mas alguém jogou ela no fogo por causa de algum interesse. Então, quais são os valores? Antigamente, para colocar uma pessoa num carguinho, antigamente para nomear uma pessoa, responsabilizar ela de alguma coisa, era oração. Era oração. Se Deus não falasse, não tinha negócio. Por quê? Porque havia valor naquilo que Deus falava. Olha aí, ó. Chega Balaque com um monte de ofertas, com um monte de coisas atrativas aos olhos de Balaão, oferecendo para ele amaldiçoar o povo de Deus. Aí o que acontece? Só o ato dele perguntar para Deus, na primeira vez, se ele podia ir ou não, ele já quebrou princípios e já desvalorizou a voz de Deus. Por causa do quê? Por causa do quê, será? Porque ela não cumpria o princípio. Pronto. Sim. E aí, então as ofertas de Balaque estavam muito mais preciosas aos seus olhos do que o que Deus poderia fazer. Pastor, e a gente pensando dessa forma, por que existe cristão esquerdista? Aí é opinião, não é, Gugu? Ah, Clé. Poxa. Existe opinião. Clé. Existe opinião. Sim. Não sei se é questão de opinião, não. E existe também a forma de pensar da pessoa. Poxa. Porque a forma de pensar da pessoa depende com ao que ela é compatível. Tem uns que acreditam em línguas estranhas, outros não. Entendeu? Então depende. Agora. Minha mãe tá falando aqui do lado aqui, pastor, falando que é questão de opinião, porque tem gente que acredita em língua estranha, tem gente que não. Até aí eu entendo. Agora, teologia, eu entendo. Agora, a pessoa for a favor do aborto... Aí, Gugu, aborto é liberalismo, não é esquerdismo. Não, aí já tá na área do valor. Sim. E não tem... Aí já tá na área do valor. Poxa, Não, eu falo assim esquerdista porque eles também levam essa pauta. Ideologia de gênero. Como que alguém cresce dentro da igreja, aí começa... A minha cunhada, um pouquinho atrás aqui, ela colocou no comentário assim, falou, Gugu, só você... Não, ela falou, só você se lembrar quando era jovem e saiu da igreja também. O que aconteceu? Algo no mundo te atraiu. Só que uma coisa é você sair da igreja, a outra coisa é você abandonar totalmente os valores. Eu estava no mundo, só que eu tinha limite. Eu entendia, eu sabia. Eu não era a favor, eu sabia que era errado, e assim, entre aspas, né? E tinha coisa que eu não me metia, não. Eu fumava um baseado, eu bebia cachaça, só que eu não roubava, eu não batia nos outros, eu não xingava palavrão, sabe? Eu tinha ainda aquela coisa dentro de mim ainda, e eu fazia. Coisa... E o que eu fazia, os que eu fazia, eu sabia que Deus não se agradava. Por isso que até um dia Deus me chamou. Mas tem gente que muda da água para o vinho. Parece que tudo aquilo que é, tipo, desacredita de Deus, já desacredita da existência de Deus. Tipo,
como que faz para ela perder esse valor todo? Eu não consigo, eu não sei, acho que é o trabalhar do inimigo, não sei dizer não. Não, tem muitas coisas relacionadas, Uhum, tem muitas coisas relacionadas, a criação, a instrução dos pais, o testemunho dos pais, o papel do pastor, do líder sobre a família, tem muita coisa, né? Então, o que acontece? Para você entender porque um indivíduo chegou nessa história, a gente tem que fazer uma análise. Sim, Da onde que veio, o que foi que aconteceu? sim. Porque são vários fatores. São ataques do inimigo, que isso aí não para. Isso aí até o diabo até calado ele tá errado. Entendeu? Então, Entendi. existe a brecha com os pais, existe o convívio na família, a criação. Então, é um monte de coisas que foi para isso que o evangelho veio. Entendi. A Bíblia diz que foi para isso que foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. amém. Entendeu? Glória a Pastor, Deus. Sim, fala. Pode concluir. Pode dizer. Pastor, assim, a gente está falando muito sobre em princípio, aí eu não sei, né? Se existe um princípio mais importante aqui o outro, existe uma escala. Olha, a prioridade é isso aqui e se der, cumpre esse último aqui, existe assim um princípio mais importante que o outro? Se sim, quais? Ou qual, não sei. Não, eu penso que os princípios de Deus, Sim, as coisas de Deus, é simplesmente como duas linhas, uma vertical e uma horizontal. sim. Né? Eu tenho um dos meus mentores, que eu aprendi muito com ele, né? O pastor Inácio Pinto. Ô, glória, bênção. Ele sempre nas orientações, ele sempre nos aconselhamentos, ele sempre disse isso, sempre diz isso. Existe a vertical e a horizontal. Sim, O princípio é a vertical, sim, que é quando você se acerta com Deus. sim, Uhum. Quando você se acerta com Deus, a horizontal ela se nivela automaticamente. sim. Então, não Horizontal, adianta que o senhor diz é com o homem? o homem, a nossa Uhum. vida Sim. aqui. E a vertical é a nossa vida com Deus. Sim. Quando você se acerta com Deus, tudo na sua vida se acerta. Quando Glória, você está desacertado glória. com Deus, tudo na sua vida está errado. Verdade. Queira sim, queira não, isso é uma verdade que não é fato. É física, é fato. Sim, Então, é como se as leis de Deus, os princípios de Deus, fosse um seto, como se fosse um automóvel. sim. E Tem que ter todas as peças ali. todas as peças, sem óleo Sim. dá problema, sem gasolina não anda, sem pneu não anda, Sim. sem volante, não... é um seto. Sim, entendi. Então, se eu falar assim, não, o importante do carro é as rodas, porque se não tiver roda não anda. Então nós vamos tirar a gasolina. Não dá Aí certo, né? eu posso chamar a gasolina de um princípio. Uhum. Eu posso Verdade. chamar o óleo de um princípio. Eu posso Ah. chamar os retrovisores de um princípio. Verdade. porque Aí, teu se eu carro- colocar um mais importante que o outro, ninguém deles vai andar sozinho. Verdade. Então, quando você se encaixa, quando Deus olha para Abraão e fala para ele, olha, anda na minha presença e ser perfeito, aí você fala, mas o ser humano ele não é perfeito. É E verdade. agora? Agora você me pegou. Eu tenho uma Bíblia completa judaica que esse versículo, ao invés de estar anda na minha presença e ser perfeito, está escrito, anda na minha presença e tenha o coração puro. Sim. Então, o que acontece? É o que o Senhor exige de Abraão. Anda na minha presença, tenha o coração puro, porque com o coração puro
o Espírito Santo habita e produz os frutos do Espírito, Glória. onde as coisas vão se acertar na nossa vida. Amém. Por quê? Quando Paulo Amém. fala da obra da carne, o fruto do Espírito, ele deixa bem claro que a carne, eu e você, nós temos a facilidade de produzir tudo que não presta, tudo que desagrada a Deus. É verdade, meu pastor. Mas o fruto, quem produz é o Espírito na nossa vida. Então, quando você tem o coração puro, o Espírito Santo, ele habita, ele começa a frutificar tudo, e aí Jesus diz, para a gente conhecer uma árvore, é pelo fruto. Pronto. Pelo fruto Amém. vos conhecereis. Pronto. Sim. Amém. Exatamente isso. Então não Amém. existe um princípio maior do que o outro. É um conjunto. Amém. É um conjunto. Resumindo, tendo aquele coração puro, andar na presença de Deus, buscar a perfeição, que é aí onde está o segredo. Permanecendo. Pastor, voltando no carro, no exemplo do carro que você estava falando da gasolina, carro sem gasolina ele não anda. Ele até anda, mas tu vai empurrando ele, né? Ele até anda, mas tu vai empurrar, e não é leve, não. Eu quero ver se empurrar um carro com motor fundido. Eu quero ver o que você vai fazer. Dá nem para dar tempo. Dá nem Pastor, trampo. deixa eu saudar aqui as pessoas. A missionária Kátia disse a paz do Senhor. Paz do Senhor. Kátia. Pastora Sandy, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Virgínia Imamura, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Bem-vinda em nome de Jesus. Eu acho que ela é esposa do... Ela é esposa do irmão que estava aqui agora. Kazuyoshi, não era? Kazuyoshi Imamura. Isso mesmo. Amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Marcelo, vaso de honra diz, vaso de honra está aqui, amo vocês, deixa Deus usar vocês. Amém. Pai do Senhor, presbítero. Deus disse, um grande abraço a todos, meu pastor, glória a Deus, glória. A pastora Sandy diz, é verdade, se a pessoa quiser prosperar, tem que seguir os princípios de Deus. Acredito que ela estava comentando quando nós estávamos dizendo sobre o Salmo 1. Pastora Rosélia, eita glória. A pastora Sandy, eita glória. A pastora Sandy diz, não passa pelo processo de Deus. Acho que ela quis dizer que tem que passar pelo processo de Deus. Exatamente. Era consciente do que estava fazendo. Acredito que era quando o Gutierrez disse que ele usava ali seus negocinhos, mas tinha um certo princípio ali. A pastora Rosélia disse que não tem diferença. Adriana Omuroi, a paz do Senhor... A pastora Rosélia está me comparando com alguém que faz militância contra a igreja? Não, ela disse assim que não tem diferença. Ou você beber você disse que você usava droga e bebia cachaça, mas não batia ninguém, não o xingava, etc. e tal. Não roubava. Não faz diferença. Alguém que eu estava me referindo a alguém que luta contra a igreja, que vai contra os princípios bíblicos. Tá. Tem diferença, enorme diferença isso. Amém. Missionária Adriana. Pamela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmão Hernandes, Pai do Senhor, irmão Hernandes. A primeira vez aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja abençoado. A missionária Adriana Muroi, seja bem-vinda em nome de Jesus. Lembrando aí a todos para nos ajudar curtindo e, se possível, compartilhando para que a nossa live ela venha... para que o Facebook ele entenda que esta live ela tem sido uma live relevante e para que o Facebook abra a live para mais pessoas. Assim, automaticamente, estaremos ajudando na propagação do Evangelho. Amém. Pastor. Âncora interina aí, quer falar? Eu quero falar sim. Por favor. Pastor,
me responde o senhor. Quando a nossa vida ela não está andando bem, quando tudo começa a dar errado, será tem coisa que será se é o curso da vida ou é Peraí, prova da Gugu, parte de Gugu, Deus? tá chiando aí? Tá meio que Tá, né? Tá, eu vou mudar de câmera. Acredito que é a minha câmera aqui. Aí, caso pare de chiar, vocês coloca no mudo aí rapidinho. falam aí. Pronto, acho que agora parou, né? Parou, mas parece que tá ouvindo. Não, acho que é o meu, né? Não? Agora vocês estão me ouvindo? Tá ruim, que eu tô ouvindo, mas tá ruim. Parece que alguém tá digitando no teclado. Tac, 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 tac. Fica pi, 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 pi também. Agora foi, não foi não? Tá dando eco. Mas ainda continua. Tac, 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 tac. Agora vocês estão me ouvindo? Amém. Tá dando eco, Cleo. Ah, entendi. Achei o problema. Pronto, achei. Pronto. Agora acho que tá ok agora. Tá não, tô ouvindo. Ou você tá com a live aberta? Fechei? Mas algum lugar aberto, não tem não? Jesus, esse trem aqui está bem atribulado, mas está dando eco, né? Põe seu microfone no mudo uma vez. Espera aí. Você tá com a live aberta? O abençoado tá repetindo o tempo todo. Agora sim. Ele saiu, né, simplesmente. Mas voltando, pastor, depois ele volta, a gente dá ele fala. Mas voltando, quando tudo tá dando errado, será que não é hora para a gente analisar? Tá o mesmo problema. Rapaz, eu não sei onde é que é não, então. Vai, mas é bem pouco, Cláudio. Incomoda um pouco, mas já tá terminando. Mas quando tudo tá dando errado, será que não é a hora, pastor, da gente analisar se tem algum princípio faltando que a gente não está cumprindo na nossa vida? Eu me pergunto muito disso, sabia, pastor? Quando eu vejo as coisas assim indo e caminhando para o mal, eu me pergunto para Deus, assim, do que está faltando na minha vida? Porque eu acredito que tem coisa que é o curso da vida e tem coisa que não. Tem coisa que acho que é falta nossa. O que o senhor... Hoje eu estive conversando com um irmão, amigo lá da fábrica, e inclusive ele falou assim, né, o irmão Rian, ele falou assim, eu vou estar lá, eu quero ver, né, eu vou estar acompanhando a live lá, ele falou, né. Uhum. Ele falou assim, você sabia que nós agora estamos no tempo do descanso da terra, né? E ele falou o termo hebraico lá, né? Que eu não me lembro. Aí eu falei para ele assim, não. Ele falou assim, nós estamos agora no tempo do descanso da terra. Falei, Aí eu, conversando com ele, eu falei assim, eu me lembro sim. Olha ele aí, Ian. Eu me lembro. É esse aí, meu pastor? Aí eu falei para ele assim, eu me lembro sim. Inclusive, esse foi um dos princípios que Israel quebrou. Foi um dos princípios que Israel quebrou e que acabou resultando o exílio babilônico. Shemitah, acho que Shemitah, era isso mesmo. Sim. Isso foi uma dos princípios quebrados que Deus ficou muito zangado com o povo
judeu e que resultou no exílio babilônico. Por quê? Qual era a ordem de Deus? Que eles plantariam 6 anos, no Sim. 7º, eles ficariam, eles não plantavam, não cultivavam, não faziam nada. Por quê? Porque esse 7º ano, seria o ano em que a terra iria recompor nos seus minerais, era o tempo da terra se recuperar, para a terra se revitalizar, para quando eles voltassem ao plantio, a terra ia continuar dando os frutos, ia continuar produzindo, mas eles não quiseram saber, não. Chegava 6º ano, chegava 7º ano, eles plantavam de novo e ia. Eu acho que foi aí que nasceu o Iaquim. Acho que sim. Acho que o olho, acho que a vontade de ganhar mais, e mais, e mais. E Sim. isso não deixava a terra descansar. Sei. Aí nós olhando para o dia de hoje, as reflexões da nossa vida, tem momentos que nós precisamos parar, aí entra exatamente no que o nosso amado irmão Gutierrez estava falando. Sim. É momento que nós precisamos nos analisar, é momento que nós precisamos nos encher, é momento que nós precisamos fazer uma análise da gente para ver um check-up espiritual na nossa vida. Sim. Só que tem pessoas e mais pessoas que o orgulho não deixa ela fazer isso. Sim. O orgulho diz para ela, não, você já é formado, você tem não sei quantos anos de ministério, não, você já tem isso, não, tá tudo bem, o que eu tenho de errado? Eu não roubo, não fumo, não mato, não faço, não aconteço, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo beleza, e na realidade não tá tudo beleza. Sim. Não tá tudo beleza porque nesses últimos tempos, foi tempos que nós mais vimos suicídio de pastores, suicídio de líderes, problemas acontecendo e mais problemas acontecendo. É escândalo com cantor, é escândalo com fulano, é escândalo com ciclano. Por quê? Porque ninguém para, se analisa, ninguém tira um tempo para se revitalizar diante de Deus. Essa terra não descansa. Verdade. E aí as coisas vão dando errada. E o que será que está dando errado na minha vida? O que será que está dando errado na minha vida? Será que é o diabo? Será que é? Quem que é? A culpa é de quem? Do Bolsonaro? De quem que é a culpa? Todo mundo é culpado. Sempre o jeito do negócio é achar um culpado. Eu nunca sou culpado. Então, olha o que... é isso aí que acontece. Olha o que a missionária Pamela diz. Quando tudo está dando errado, pode ser o início para uma reflexão, que é exatamente o que o senhor diz aí, que a gente tem que fazer uma análise, ver o que está acontecendo. Porém, não esqueçamos que a consequência da semente vem. Isso aí não tem jeito, né? A missionária Edna diz, acredito que isso é muito de pessoa. Quando tudo deu errado na vida de José, era para um enorme livramento para o povo de Deus. Amém. Amém. Na verdade, sim. Eu concordo com a irmã Edna, sim. Porque depende, nem todo mundo está sofrendo por causa de pecado, nem todo mundo está sofrendo por causa de algum, como que eu posso dizer? Algum erro, alguma falha, algum falha. Problema. De repente, é aquele negócio. A escola de Deus é assim, tem pessoas entrando, tem pessoas passando e tem pessoas saindo. Tem pessoas saindo reprovado, tem pessoas saindo aprovado, tem pessoas que estão voltando de novo para ela. Então, é de pessoa para pessoa. Sim, entendi. Mas, na realidade, quando os sinais começarem a aparecer, nós precisamos ir atrás disso. Sim. Na oração, na palavra de Deus. Senhor, qual que é o problema? Se eu estou na sua escola, glória a Deus. Sim. Se eu estou num erro, eu preciso da correção já. Sim. Se alguma coisa que eu preciso me acertar, tem que ser já. Nós precisamos buscar esse erro.
Se alguém tem uma dor, se alguém tem alguma coisa, já corre logo no médico. Se o carro começa a fazer um barulho estranho, começa a fazer alguma anormalidade, você vai correr atrás para ver o que está acontecendo. É a vida do servo de Deus. Se alguma coisa está dando errado, tem que correr atrás. Amém. Não achar o culpado. Não correr atrás do culpado. Sim. Tem que recorrer a Deus para ver o que está acontecendo. Amém. Nosso irmão Yokoyama diz, nesse tempo de Shemitah, temos que depender somente dele. É verdade. Exatamente. Nosso primo, o Yukio Okada, diz, a paz do Senhor, Mr. Taira. Que bom vê-lo aqui. A paz do Senhor, Deus te abençoe, meu querido. Edno Okada diz, muitas das vezes é para aperfeiçoamento do chamado. Deus nos ensinamentos está feliz no pouco e no muito. A Oliveira diz, eu disse essas coisas para que em mim tenham vocês paz. Neste paz. Mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Oh, glória. Amém. É verdade. Nosso irmão Yukio diz, a paz do Senhor Jesus, Nadine e Yukio, o casal mais lindo do mundo. Diz olá a todos. Olá, casal mais lindo. Nada, né? Casal olá. O pastor, qual é? Não sei, eu quero saber a opinião do senhor. Qual é o princípio que a igreja mais tem se desviado, na opinião do senhor? Quando eu falo igreja, eu falo no geral, né? O que o senhor tem visto aí que, bom, nesse ponto a igreja tem falhado muito? Voltando aqui, eu vou responder isso aí. Voltando Vambora. Aqui. Na mesma carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, conforme suas próprias vontades. Então já está falando que são pessoas que não estão preocupadas com a vontade de Deus, estão preocupadas com a sua vontade. Onde é que é esse 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Tá. Isso. Ok. Então, aí ele segue dizendo: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. O que ele está dizendo? Não seja mais um. Ele está dizendo para Timóteo, olha, tem pessoas que eles estão preocupados com a sua vontade, estão preocupados com o seu ego, eles estão preocupados porque eles foram chamados, agora é a vez deles. Agora é o momento deles ser abençoado e, na verdade, não é isso. A verdade é que Deus nos dá como presente para a igreja, para fazer a obra dela. Deus não dá a igreja de presente para ninguém. Então, o que acontece? Quando ele diz cumpre a obra de um evangelista, faz a obra do evangelista e cumpre o seu ministério, então ele está o despertando para a responsabilidade que está em cima dele. E essa responsabilidade Deus confia a cada líder, a cada obreiro, a cada ministro. Então, cuidar de vidas não é cuidar de um bando de animais. Cuidar de vidas não é cuidar das suas peças, dos seus quebra-cabeças, dos seus brinquedos. Cuidar de vidas é cuidar de pessoas que pensam uma diferente da outra. E a graça de Deus está sobre esses líderes para ensinar, para discipular, para estar orando por eles. Aí o povo diz, tem muita gente desviado, tem muita gente isso, tem muita gente aquilo, mas a advertência aqui está sendo para líder, não está sendo para ovelha. Uhum. Sim. Então, é um puxão de orelha em nós.
Eu estou incluído nisso. Sim. É um Então, puxão de orelha para nós. Esse texto diz que os líderes vão se levantar de acordo com o pensamento, não de acordo com os pensamentos de Deus. Exatamente. Exatamente. Eles estarão preocupados consigo. Sim. Eles estarão preocupados consigo, estarão preocupados com o seu bel prazer, eles estão preocupados com as suas vontades, com os seus sonhos. Sim. Então, quer dizer, a coisa... Antigamente, quando Deus chamava alguém e dava para... E chamava para ser um cantor, pronto. Sim. Você vai ser um cantor, tem uma obra na sua vida, você vai gravar CD e tudo. E aí, o que Deus está fazendo? Deus está abençoando, Deus está chamando aquela pessoa para uma vocação e Deus vai dar um CDzinho para ela pagar o seu transporte, para ela fazer a sua comprinha e viver para a obra. O que o povo está fazendo? O povo está ficando rico. Está virando artista. Sim. Aí Deus chama o pregador, você vai pregar minha palavra, eu vou curar através de você, eu vou te honrar, você contigo, onde tu pisar, e aquela coisa. Aí Deus abençoa a pessoa cresce, daqui a pouco vira um empresário, daqui a pouco vira um artista. Entendi. Esquecendo o chamado, o princípio esquecendo do chamado dele. O princípio. E aí, para onde é que está indo as almas? Para onde é que está indo? Então, quer dizer, hoje ninguém... É assim, o povo não está preocupado com as vidas, está preocupado consigo. Que agora é minha vez, Deus me chamou. Sim. Agora é a minha bênção. A minha bênção. E, na verdade, ele diz assim, olha, faz a obra do evangelista e cumpre o seu ministério. Então, entendi. Então, Paulo, ele está fazendo essa instrução, está dando essa instrução para ele, porque a responsabilidade é grande. Então, entendi. Irmão, aí o que acontece? Eu me preocupo comigo, as pessoas que estão nas minhas responsabilidades estão morrendo, está perturbada, está desviando. Entendeu? Entendi, pastor. Eu não estou instruindo, eu não estou orando por elas, porque hoje em dia, para você gastar tempo na oração, menino, é difícil. Você chama o pessoal para oração, parece que está xingando eles. Você chama o pessoal para uma escola bíblica, você chama o pessoal para um compromisso, parece que você está ofendendo eles e você não pode forçar verdade muita barra, pastor. Eles não aparecem mais na igreja. É verdade isso, pastor. Mas a gente quer bênção, a gente quer a cura, a gente quer... nós queremos ser reconhecidos, nós queremos, sabe, a prosperidade. Nós queremos a prosperidade, mas nós não queremos, sabe, sofrer junto com as aflições. Paulo chamando para sofrer com ele. Sim. As aflições, como bom soldado de Cristo, nada disso. Nós queremos bênção, não quer sofrimento, não, rapaz. Já foi o tempo do sofrimento. Lodebar nunca mais. Aquela história toda. A irmã diz aqui, né? Eu te disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. É fato que a gente vai sofrer, né? Aqui, não é esse o sofrer que o Senhor está dizendo no Evangelho, mas no Evangelho. De qualquer forma, a gente vai ter que passar por momentos difíceis, né? Aí, então, não tem jeito. Nossos irmãos, nossos pastores do passado, eles eram os quadrados que iam atrás das pessoas. Eles eram aqueles que viviam na porta, que antigamente não tinha esse negócio de celular, não tinha esse negócio de telefone. Já aparecia na porta da pessoa, eu vim te ver, porque você nunca mais apareceu na igreja. E hoje você tem que ligar, porque se você for na casa da pessoa sem avisar, é perigoso a pessoa não te receber, é perigoso você ser maltratado, cara. E falar mal e sair falando mal ainda. E sai falando mal ainda, esse irmão sem educação, que nem avisa que tá vindo para casa. Então as coisas mudaram. Os princípios mudaram, mas o Senhor não mudou. E aí, como é que faz? Amém. Não é? Amém. Então, isso tem sido resultado de tantos problemas. E o nosso apelo é o mesmo apelo que a maioria dos profetas menores fizeram no tempo de pós-exílio.
para que nós venhamos nos despertar, para que nós venhamos, para que a gente venha, sabe, fazer a recapitulação dos princípios de Deus na nossa vida, sabe? Tá, é momento da gente mentalizar para que Deus nos chamou, para que Deus nos libertou, por que Deus nos deu essa oportunidade, porque isso aqui é uma oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade para a gente se retratar, é uma oportunidade para a gente se levantar, sabe? Parar com esse negócio de vitimismo. É porque minha vida não anda, é porque eu sou assim mesmo, é que Deus não liga para mim, é que o pastor não liga para mim. Está na hora da gente olhar para cima, olhar para o alto, olhar para a palavra de Deus. Amém. Né? Amém. O próprio Jesus, ele diz, porventura vindo o Filho do Homem achará fé na terra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a Terra vai chegar num tempo, a humanidade vai chegar num momento em que ninguém vai acreditar em nada, ninguém vai estar mais nem aí com as coisas de Deus. E eu pensava que esse dia nunca ia chegar. Pois é. Hoje eu penso ao contrário. Não, mas esses dias é desde a antiguidade. Ninguém acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Eu acho que não, eu digo assim, porque eu era imaturo, né? Não enxergava o mundo em volta. Agora que eu já cresci, eu tenho percepção das coisas, que agora eu estou enxergando mais. Eu olho assim, realmente, eu me pergunto, será que quando Jesus voltar ele achará fé na terra? A gente que está aqui no Japão, nós que estamos aqui no Japão, nós nos lamentamos. Infelizmente eu falo isso por mim também, pastor. Nós nos lamentamos, poxa, tá difícil você ver a operação de Deus na igreja, tá difícil isso. Antigamente era assim, antigamente era assado, antigamente era feito dessa forma. E aí, sabe o que acontece? Pessoas lá atrás foram espelhos para nós. Foram espelhos de oração, de busca, de seriedade, valorizar as coisas de Deus. Então, Deus conta conosco hoje. Deus não vai trazer eles lá para vir dar exemplo aqui. Nós aprendemos, Deus conta conosco. Sim. Nós que temos que nos levantar, senão nossos filhos não vai nem querer mais saber de batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar de batismo do Espírito Santo com nossos filhos, eles vão começar a dar risada na nossa cara. Essa é a verdade. Se a gente não der lugar para Deus, e dar lugar para Deus não é sair pulando, rodopiando. Dar lugar para Deus é deixar Deus usar a nossa vida de fato. E obedecer a palavra, o ensinamento bíblico, né? Viver o que a palavra de Deus ensina, né? Exatamente, porque senão o que nós vimos, eles não vão ver. Pastor, eu entendo que hoje tem muita gente que aproveita da igreja, mas hoje em dia, se tu convidar um irmão para fazer uma cesta básica para ajudar alguém, meu amigo, esse negócio de ajudar os pobres, hoje em dia é difícil você ver alguém voluntariamente querer ajudar. É o valor. É o valor que caiu muito. O valor das coisas de Deus caiu muito. Então, hoje, nós estamos numa época que tudo tudo tá fácil, tudo tá mais próximo. Hoje, eu não preciso ajudar porque alguém vai ajudar. Se eu não fizer, alguém vai se mover para isso. Né? É fácil falar alguma coisa assim. A igreja fulana ajuda. Tem um primo lá que tem dinheiro, ajuda. Tem isso. E na verdade, Deus às vezes nos testa, né? É verdade. Deus às vezes nos testa. Ele testa o nosso coração para ver qual que é a nossa atitude. Ainda que Deus não exija que façamos alguma coisa, mas Deus prova o nosso coração. A Bíblia diz, Deus falando com Israel, falando, eu vos fiz peregrinar no deserto para saber o que passava no vosso coração. Então, Deus faz a gente trilhar alguns caminhos na nossa vida. Ele nos passa por cada provação, por cada situação, para ver o que se passa no nosso coração. Então, isso são coisas, são crivos da vida que nós precisamos ficar esperto com isso. Né? Então, é aquele negócio, se Deus
tocar para você ajudar alguém, não fica perguntando, especulando. Você não é polícia nem nada. Deus tocou no seu coração, obedece. Verdade. Será que fulano precisa? É, Não tem negócio de será. Se Deus tocou, faça. Sim. Dá lugar para Deus, não é só falar em língua estranha, não. É Deus tocar no seu coração e você executar. É você dar lugar para Ele te usar. Não só para bênção, para edificação. Às vezes para um aconselhamento. Pô, Elias, quando estava numa depressão ali naquela caverna, a Bíblia diz que passa o fogo, Deus não está no fogo, passa o terremoto, Deus está no terremoto, terremoto, passa o vento, Deus não ventania. está no vento, mas vem uma voz mansa e suave. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Eu não só falo no fogo, não. Eu não só falo no terremoto. Eu não só falo no vento. Eu sei conversar com você. Ô, glória! É, Que bênção, pastor. Eu te conheço, eu sei falar com você. E por que você está aí? Aí Deus entrega uma revelação para Elias. Você está com medo, está aí depressivo, mas o que está sobre a sua vida é muito poderoso. É tão tremendo que da sua vida tem unção para 3 pessoas ainda. Hazael, rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta no teu lugar. E você está todo depressivo. Você não está sozinho, eu estou com você. Glória a Amém. Deus. Então, irmão, são coisas que são situações da nossa vida que Deus nos prova, sim. São coisas da nossa vida que Deus ele nos experimenta. E nós precisamos ficar espertos. Quem me garante que Deus já não apareceu para mim, ou para você, ou para alguém uma forma teofônica? Ele tem poder. E aí? Sim. De repente, de uma forma teofônica, Deus apareceu, não só aquela ilusão, aquela imagem. Deus se fez de mendigo e apareceu. Às vezes Deus não se fez de um mendigo, às vezes Deus se, sei lá, uma sarça de fogo aí. Pode ter, através de uma senhora, através de uma pessoa, sei lá. Eu sei que Deus tem poder para provar os nossos corações da forma que Ele quiser. É verdade, pastor. Não tem regra, é multiforme graça. É verdade. Entendeu? Que bênção, pastor. Nós temos que ficar espertos, nós temos que ficar aí na torre da vigilância, nós temos que manter os nossos princípios, nós precisamos valorizar as coisas espirituais, porque a decadência espiritual está aí, na desvalorização das coisas espirituais. Eu falo sempre lá na igreja, irmão, dia de Santa Ceia, as 2 ordenanças que Cristo deixou, o batismo nas águas e a Santa Ceia. Dia de Santa Ceia era para ser o dia mais importante do que qualquer congresso. Sim. Seja congresso de irmãs, de mocidade, de criança, seja congresso unificado, seja congresso de missões, era para ser o evento mais importante da igreja, uma Santa Ceia. E às vezes é feito nas pressas, porque já está na última hora e os crentes estão tudo olhando para o relógio, está tudo querendo ir embora, comer a ceia e ir embora logo para casa. É assim. Vamos encerrar enquanto todo mundo está querendo que a gente fica, porque daqui a pouco eles vão mandar a gente embora. A gente está sendo uma bênção, falou muito no meu coração essa live, essa questão do princípio bíblico, é algo que a gente tenta se policiar, mas muitas das vezes é como o senhor falou, pastor, o ego, ou a nossa teologia, ou o nosso cargo, muitas vezes nos impede de fazer uma análise da nossa vida e encontrar o que nós estamos errando, onde nós estamos errando. E eu digo que quanto mais tempo de cristão, quanto mais alto é o nosso cargo, mais fácil, mais propício fica para a gente errar nessa área. Hoje em dia, se a gente for parar para analisar, é muito difícil alguém ouvir uma palavra no culto e pegar para a vida dela. Hoje em dia é mais fácil a gente pegar essa palavra que foi pregada no púlpito e falar que é para algum irmão, e nunca é para a nossa vida. Sim. Então, vamos analisar, vamos rever o nosso conceito, analisar se a nossa vida está andando conforme a palavra do Senhor, aquela palavra que foi direcionada para nós, é para nós, não é para ninguém, é para você, e saber que nenhum de nós somos perfeitos e estamos aí nesse caminho do aperfeiçoamento. Irmão Cleverson, presbítero Cleverson. Deixa eu dar só um bem-vindo aqui para o nosso irmão Regis Vitorioso, que é o nosso irmão Reginaldo. Ele já congregou já com a gente já. Não sei, acho que é a primeira vez dele aqui na live.
seja muito o Seja bem-vindo. Amém? bem-vindo. Irmão Reginaldo, que Deus abençoe. Amém. Ele vai ter mais um filho, meus parabéns. Olha, A nossa a nossa irmã Rebequinha aí vai ter mais um irmãozinho. Ou irmão ou irmã, não sei. Mas que Deus abençoe muito a sua família. Amém? Amém. Vamos já partir já para o encerramento. Quero agradecer aqui a todos vocês, agradecer a todos que participaram, agradecer em especial nosso irmão e pastor Márcio Taira, que nos abençoe com esta palavra abençoada, nos ensinando um pouco sobre princípios e valores bíblicos, né? Amém? Que Deus abençoe a vida do Senhor, pastor Márcio Taira. Quero avisar a vocês aqui para nos ajudar curtindo esta live, se possível, compartilhando aí para que a palavra do Senhor ela venha se expandir mais e mais. E temos uma novidade, estamos com um canal no YouTube. Glória a Deus. Digita lá, Lei, Live Entre Irmãos, que aparecerá. Por enquanto, o nosso canal é pequenininho, estamos com 20 inscritos só, então acredito que mesmo você digitando Lei, Live Entre Irmãos, vai demorar um pouquinho, você vai ter que rolar um pouquinho para baixo até você achar, mas se inscrevam lá. Esta live eu vou postar ela lá no nosso canal. A gente ainda não consegue fazer live pelo YouTube, porque a gente tem que ter no mínimo 1.000 inscritos para o YouTube liberar a live para nós. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Nos ajudem a se inscrevendo no canal, se possível, compartilhando. Vamos crescer mais e mais e expandir a palavra de Deus. Agradeço a todos, muito obrigado. Volto a palavra aí para o nosso âncora interino. O pastor Márcio quer dar uma consideração, deixar suas considerações a todo mundo que assistiu às lives, nos acompanhou até aqui. Amém. Eu quero primeiramente agradecer em nome de Jesus a vocês que nos concedeu aí essa oportunidade, né? Para mim é uma honra estar atendendo, né, esse convite. Eu acredito que há de edificar muitas vidas, nossos amigos. Eu quero agradecer os meus amigos aí da fábrica, o Rian, quero agradecer minha família. Glória! Né, a minha patroa Catiana, Glória! Meus filhos, e o pessoal também lá da nossa família também, em Minas Gerais, a grande família, minha sogra, meu sogro, todo mundo ali, minha mãe, né, que é de Suzano, todo o pessoal de Suzano, aí eu amo vocês. Bênção. Todo o pessoal da nossa igreja, a Democa, aleluia, todos vocês, todo o pessoal, aí os irmãos da Donge também, que Amém. Deus abençoe vocês grandemente, tá? E nós continuamos aqui, conte conosco, e a bênção vai ser grande em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Márcio. Muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Eu espero que essa live seja de bênção. Vai lá no nosso YouTube, se inscreva lá, nos ajuda a crescer, nos ajuda a divulgar. Antes de terminar, às vezes as pessoas assistem a nossa live e vê esse formato de live e talvez não seja legal, atraente como outras lives são. Porque geralmente os pessoal que fica fazendo podcast, eles convidam pessoas bem conhecidas já, famosas, e eles no mesmo ambiente, eles numa mesa, ele tem aquele bate-papo, aquela conversa, só que, infelizmente, nós somos pequenos ainda, nós não podemos estar convidando, trazendo pessoas até um local, não tem espaço, não tem nada, então, você se inscrevendo, você curtindo, você compartilhando, você nos ajuda a divulgar o nosso trabalho e assim, quem sabe, um dia nós podemos fazer live presencial. Inclusive, o pastor Márcio, ele não é muito longe daqui, né?
até se a gente tivesse espaço, um local apropriado para estar Ok. fazendo, até poderia estar dando certo, mas infelizmente ainda não é possível, então contamos com a ajuda de vocês e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Semana que vem também teremos live. Semana que vem vai ser quem, Clé? Eu estou conversando ainda com 2 irmãos. Eles ainda não confirmaram, mas ainda está em aberto ainda. Amém. Ainda não está tá indefinido ainda. Amém. Semana que vem, no começo da semana que vem, eu acredito que vamos estar acertando, vamos estar anunciando aí. Conto com a presença de cada um de vocês, conto com a cooperação de cada um de vocês. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe e até quinta-feira que vem. Amém? Amém, irmãos? A paz do Senhor. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Márcio. Amém. Deus abençoe o Senhor. Pai do Paz Senhor, do irmão Ayrton. Ayrton. Vocês. Amém. A paz do seu irmão Ayrton. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Amém. Tchau. Paz. A paz do seu irmão Red. Tchau, tchau, tchau.